Um cego guiando outro cego. Por 3 vezes Jesus usa essa imagem nos evangelhos. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? Lucas 6,39. Esqueçam os fariseus, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, será que ambos não cairão no buraco? Mateus 15,14. Ai de vocês guias cegos. Mateus 23,16. Quando a gente usa esse mesmo ditado, geralmente nós lamentamos a ignorância de um líder, ou talvez a sua ingenuidade. Essencialmente, o líder não sabe o suficiente para tomar uma decisão. Isso é o que o coloca no escuro e o torna um líder incompetente. Só que a maneira como Jesus usa essa frase é um pouco diferente. Ele aplica a frase de forma consistente aos líderes fariseus. E não é a falta de conhecimento deles sobre as coisas religiosas, espirituais, que é o problema. O problema deles é a sua hipocrisia. É o fato de eles não praticarem o que pregam, que os deixa totalmente cegos ao que está acontecendo. Nós já vimos como a hipocrisia é como uma trave nos nossos olhos, enquanto nós repreendemos o nosso irmão pelo cisco no olho dele, enquanto estamos apontando o dedo para os outros e ignorando a pecaminosidade dos nossos próprios corações e permanecendo cegos. Essa é uma verdade assustadora. Nós temos a tendência de pensar que nós temos uma boa noção da realidade que nos cerca. Nós imaginamos que quaisquer que sejam os outros problemas que nós possamos ter, nós podemos ao menos ver o mundo pelo que ele é e nos manter diferentes dele. Só que Jesus disse que uma visão clara sobre as coisas não é de modo algum o nosso modo natural. Nós não enxergamos as coisas como elas são naturalmente. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão bem abertos, pelo menos não de forma natural. E por que não? Porque nós somos inveterados autojustificadores. Nós buscamos incessantemente a justiça própria. Nós estamos comprometidos com uma visão de nós mesmos que acaba moldando a nossa visão de todo o resto. Então a gente sempre vai ajustar a realidade para se encaixar na nossa conveniência. Se nós nos consideramos piedosos o suficiente, então algo vai ter que mudar na percepção da realidade. Porque nós não somos piedosos, nós somos pecadores. No entanto, a fim de ajustar a percepção do nosso pecado, por um lado, e a nossa necessidade de projetar uma imagem justa de nós mesmos, por outro, a gente vai ter que lidar com as não-realidades, com as coisas como elas não são. Ou seja, nós teremos que mentir para nós mesmos. Nós teremos que recalibrar e justificar e mascarar e ignorar e exagerar e compensar tudo ao nosso redor. E esse reajuste da verdade, ele acaba vindo na nossa vida a um custo muito pesado. Porque nós perdemos a nossa capacidade de ver o mundo como ele é. Nós perdemos o contato com a realidade. E se os líderes estão fora de contato com a realidade, olha, que Deus ajude aqueles que estão sendo liderados e conduzidos por esses líderes. Por acaso, você já assistiu a famosa série The Office, O Escritório? Se você já assistiu, talvez você vai se lembrar que aquele programa, aquele seriado, é um estudo sobre como não liderar uma equipe. O personagem principal, Michael Scott, prova ser o pior chefe imaginável. Em grande parte devido à sua própria necessidade de ser justificado o tempo todo, ou seja, de ser elogiado, de ser reconhecido. O escritório todo precisa girar em torno do seu ego. E quando isso não acontece, todo mundo sofre. E é aí que está a parte cômica do seriado. Se você estiver em algum tipo de liderança, com certeza você vai querer liderar bem. Você não vai querer ser um cego guiando outro cego. Você não vai querer ser um guia cego. No entanto, a visão clara que Jesus nos exorta a ter não se trata, antes de tudo, de aumentar as nossas habilidades e a nossa base de conhecimentos. Em última análise, trata-se de perder a nossa hipocrisia. Tire a máscara e aí a cegueira vai acabar, porque é ela que está cegando você. Nós precisamos nos ver claramente como aqueles que naturalmente pertencem ao fundo do poço. E ainda assim, Cristo entrou nesse mesmo poço e nos tirou de lá. E não só nos tirou do poço, como nos elevou até o trono. Nós somos indefesos, imundos, indignos. Só que nós somos abençoados muito além de qualquer medida. Agora,
ao confessarmos o nosso pecado e recebermos a justiça de Cristo, nós desistimos do fardo cansativo de buscar o tempo todo essa autojustificativa para os nossos atos. Agora nós percebemos que a vida não tem a ver conosco e com o nosso próprio projeto de santidade minúsculo e pessoal, individualista. Agora nós estamos livres para liderar, o que no dicionário de Cristo significa servir. E aí talvez, e só talvez, nós possamos estar aptos a conduzir outras pessoas também para fora do poço.